Senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, professor Ricardo Lewandowski, a quem saúdo pela magnífica condução dos trabalhos, pela imparcialidade, pelo descortínio permanente ao exercício da sua atividade jurisdicional. Excelentíssimo senhor presidente do Senado Federal, nobre senador Renan Calheiros, pessoa com quem manteve, com a defesa da Presidente da República e com ela própria, uma relação sempre institucional, cordial e respeitosa, a quem agradecemos e saudamos. Excelentíssimos senhores acusadores, doutor Hélio Bicudo, com quem convivi tantos anos quando fomos secretários juntos da equipe de governo da então prefeita Luiza Erundina, professor Miguel Reale Júnior, a quem saúdo, doutora Janaína Pascoal, a quem também cumprimento, senhores senadoras, senhores senadores, cidadãos brasileiros, cidadãos brasileiras, cidadãos e cidadãs de todo o mundo que nos assistem nesse momento. Não é a primeira vez que Dilma Havana Rousseff senta no banco dos réus. Na época da ditadura militar, Dilma Havana Rousseff sentou no banco dos réus por 3 vezes. Nas auditorias militares de São Paulo, de Minas e do Rio. Qual era a acusação que era dirigida àquela jovem, quase menina? Lutar contra a democracia. Lutar a favor da democracia, e contra a ditadura. Lutar pela construção de uma sociedade mais justa, mais fraterna. Lutar. Essa era a acusação que contra ela se dirigia. Perguntarão os senhores, mas era esta a acusação formal? Não, não era esta a acusação formal. A acusação formal eram pretextos. Pretextos que estavam lá na Lei de Segurança Nacional, que estavam em vários dispositivos e dos quais talvez nem ela própria se lembre, nem a sua própria advogada se lembre, porque eram irrelevantes. A acusação real contra Dilma Rousseff é que ela lutava pela democracia. Essa era a acusação. Aliás, se me permitirem a sinceridade e a franqueza, para aqueles que acompanharam os processos daquele período, e alguns dos senhores que estão aqui presentes sofreram esses processos, aquelas acusações eram colocadas não pelos fatos em si, mas se falava do conjunto da obra. Era pelo conjunto da obra que os militantes políticos eram presos, assassinados e torturados. Era pelo conjunto da obra que se puniam a dedo as pessoas que queriam punir, porque precisavam matar a obra. Dilma Rousseff passou 3 anos presa. Teve seus direitos políticos suspensos. Foi brutalmente torturada. Foi atingida na sua dignidade de ser humano. E é possível que naquele momento, alguns dos seus acusadores, tomados de uma crise de sentimentalismo, tenham lhe dito: menina, nós estamos te prendendo e te torturando pelo bem do país. Nós estamos pensando nos seus filhos, nos seus netos. Estamos aniquilando com a sua vida, mas estamos pensando em você, menina. Estamos te destruindo e te arrasando, mas estamos pensando no seu bem. Às vezes acontece assim com os acusadores. Subitamente tem uma crise de consciência, mas não conseguem com ela eliminar a injustiça do seu golpe. Podem pretender construir uma situação, uma sensação de humanidade, mas não conseguem objetivamente. Hoje, Dilma Havana Rousseff
senta novamente no banco dos réus. Após a Constituição de 88, após a construção democrática, após termos afirmado o Estado de Direito, ela hoje não é mais uma menina, é mãe e avó. Ela hoje é uma mulher que foi eleita presidente da República Federativa do Brasil por mais de 54 milhões de votos. A primeira mulher eleita presidente da República do Brasil. E do que ela é acusada? Hoje nós sabemos. Mas talvez daqui a algum tempo ninguém mais se lembre das acusações que são dirigidas contra Dilma Rousseff. Como não se lembram hoje das acusações que eram dirigidas contra ela. O que dirão? Ela foi acusada porque ousou ganhar uma eleição afrontando interesses daqueles que queriam mudar o rumo do país. Ela foi condenada porque ela ousou não impedir que investigações contra a corrupção no Brasil não tivessem continuidade. Os pretextos, esses ficarão nos autos, no pó do tempo. Como ficaram hoje, e ficam hoje, as acusações formais que foram dirigidas contra Dilma Rousseff, teve no passado. No seu corpo ficaram as marcas da tortura, na sua alma ficou a marca da indignidade, mas os pretextos se foram. Como os pretextos também irão se ela for condenada. Talvez hoje, senhor presidente, poucas pessoas no Brasil sabem dizer quais são as reais acusações contra Dilma Rousseff. São tão técnicas, tão sofisticadas, tão confusas, que a maior parte da população brasileira não saberá dizer exatamente qual é a acusação. Afaste-se, ou se quer afastar, uma presidente da República sem que o povo que elegeu minimamente entenda o crime hediondo que teria praticado. Exatamente por isso, senhor presidente, que eu quero resgatar um pouco os fatos. Resgato os fatos para a compreensão deste processo. Resgato os fatos para que a história registre o que aconteceu. E se alguém tiver dúvida dos fatos verdadeiros, que vá aos jornais, que vá à imprensa, que vá aos anais da Câmara dos Deputados, que leia as defesas. Este processo, senhores senadores e senhoras senadoras, começa no minuto seguinte em que Dilma Rousseff ganha as eleições presidenciais. É exatamente no minuto seguinte. Uma eleição dura, uma eleição renhida, uma eleição disputada, uma eleição quente, em que talvez os dois lados da disputa tenham agredido mais do que deviam e tenham violentado mais do que deviam aos seus adversários. Mas uma eleição legítima, em que houve vencedor ou uma vencedora e derrotados. Mas pois foi no minuto seguinte em que se anunciou o resultado eleitoral que começou o ataque. Primeiro se dizia, o povo vota mal. O resultado, vejam o resultado dos mapas eleitorais, é do pessoal que foi comprado pela Bolsa Família. Depois, como esse argumento pegava mal, era politicamente incorreto, nobre senador Cássio Cunha Lima mudou-se e falou-se, não, foi uma fraude, vamos pegar as máquinas eleitorais, elas forjaram os votos, e aí pediram uma auditoria nas máquinas eleitorais, não provaram nada. Não, então agora vamos impugnar as contas. Impugnaram. Tramita o processo. Ainda hoje há uma investigação, como há uma investigação em relação ao candidato derrotado no segundo turno. Foi aí, então, que diante da inconsistência, da impossibilidade de deslegitimar a eleição, iniciou a caça ao fato do impeachment. Procura-se um fato. Começou a se procurar fato de impeachment a todo momento, a todo instante. Procura-se um fato, achem um pretexto. Além de terem dificuldade de achar um pretexto, havia um problema. Naquele período pós-eleitoral, a oposição sozinha não tinha força para promover nada. Ocorre que, passados alguns dias do resultado eleitoral, Sua Excelência o Procurador-Geral da República divulga a primeira lista de pessoas que estavam submetidas à investigação
por força de delações premiadas. E eu aqui não quero prejulgar nem condenar ninguém. Mas foi este fato que agitou o mundo político brasileiro. E se começou a cobrar insistentemente da senhora Presidente da República que parasse com aquilo. Se continuassem aquelas investigações, haveria uma sangria da classe política brasileira. E a senhora Presidente da República sempre determinou a seus subordinados que agissem se houvesse abusos, mas jamais dissessem quem deve e quem não deve ser investigado. Isso descontentou muita gente. A postura republicana da senhora Presidente da República trouxe problemas no mundo político. E a encarnação desse primeiro problema tem nome e sobrenome. Chama Eduardo Cunha. Eduardo Cunha é eleito presidente da Câmara, contra a posição da senhora Presidente da República e do Planalto, e apoiada pela oposição. Não acham isso? Bem os jornais. Vejam quem apoiou Eduardo Cunha para ser eleito da Presidente da Câmara e por que foi apoiado. Eu tenho certeza que os senhores da oposição já conheciam, porque no mundo político tudo se sabe, quem era Eduardo Cunha. Mas o apoiaram porque sabiam que naquele homem poderiam fazer uma junção de interesses para desestabilizar o governo. É só esta a razão que fez, acredito eu, espero que seja assim, que pessoas que reputo de altíssima índole e capacidade moral tenham apoiado publicamente Sua Excelência Eduardo Cunha. Eduardo Cunha, contra a posição de Dilma Rousseff, assume a presidência da Câmara e imediatamente inicia o processo de desestabilização do governo. E os recados são dados pela imprensa, não falo das alcovas. O recado era: pare com a Lava Jato, demita o seu ministro da Justiça e o diretor-geral da Polícia Federal, porque senão esse governo será desestabilizado. Dilma Rousseff, como sempre, se recusou. Encarou Eduardo Cunha da mesma forma que encarou os seus algozes quando tinha pouca idade, no momento em que foi julgado. E disse: não aceito ameaça, não aceito desafios, me enfrente. E ele então tornou-se o vértice de dois grandes agrupamentos: os ressentidos com a derrota de 2014 e os que queriam parar a Lava Jato. A soma dessas forças políticas, e claramente materializadas na Câmara, tiveram Eduardo Cunha como vértice, e o governo perde a maioria. É a partir daí que o governo começa a amargar os seus piores dias. Era necessário, sim, tomar medidas que, a nosso ver, decorriam da crise internacional, medidas que efetivamente decorriam de um conjunto de situações que vários países do mundo passavam. Se poderá discutir, o governo acertou, errou, desenvolveu uma política anticíclica maior, mais elevada, mais aguda do que devia. Essa é uma discussão de economistas. Mas lhes garanto que o governo fez o possível para acertar dentro da mais absoluta boa-fé, dentro daquilo que vários economistas entendiam que era o caminho correto e oportuno. Mas em 2015, por força de situações já explicadas pela senhora Presidente da República no dia de ontem, exigia-se que questões fossem aprovadas pelo Congresso Nacional. O presidente Eduardo Cunha paralisou a Câmara e teve o apoio dos derrotados de 2014. Paralisou a Câmara e ameaçava permanentemente, até que chega o clímax. O senhor Procurador-Geral da República determina uma busca e apreensão na própria casa do presidente da Câmara. Ele imediatamente rompe com o governo e fala: daqui para frente eu sou oposição. Abre-se contra ele um processo na Comissão de Ética da Câmara dos Deputados. E ele manda o ultimátum final. Ou a bancada do Partido dos Trabalhadores, aquela que foi execrada há pouco na outra tribuna, vota para encerrar o processo de Eduardo Cunha, ou eu abro o impeachment. Lembrem-se, senhores, e nunca foi dito pela senhora Presidente da República que Eduardo Cunha redigiu a exordial. Não. Mas vamos ver os fatos. Os denunciantes tinham entrado primeiro com uma denúncia que só dizia respeito a 2014.
Era a primeira denúncia. Até os tijolos do Supremo Tribunal Federal sabem que o artigo que trata da Constituição, que trata do impeachment, o artigo 86, parágrafo 4º da Constituição, é claro, ao dizer que um presidente da República não pode ser responsabilizado por atos anteriores ao seu mandato. Naquela acusação, tinha passadina, por exemplo, já arquivada pela Procuradoria-Geral da República, mas a senhora presidente da República era ministra. Era óbvio que aquilo não configurava hipótese de nenhuma crime de responsabilidade, nem poderia configurar. Repito, até os tijolos do Supremo Tribunal Federal sabem disso. Eduardo Cunha sabia, bem assessorado. Ele sabia que para ameaçar seriamente o governo, ele precisava de uma denúncia que tivesse qualquer coisa de 2015, para que a defesa da senhora presidente da República não derrubasse na justiça uma denúncia completamente fora daquilo que a Constituição admite. Vamos aos jornais. Curiosamente, setores da oposição e o presidente Eduardo Cunha começam a se reunir. E ele diz, não, eu vou esperar um pouquinho de tempo, para analisar se eu aceito ou não. Parece que os denunciantes querem fazer um aditamento. Os denunciantes fazem um aditamento, mas depois optam, por alguma razão, em retirar o pedido original e apresentar um novo. O novo era idêntico ao anterior. Só tinha uma diferença. 2 denúncias de 2015. Esse foi o tempo que Eduardo Cunha deu para que fosse apresentado um novo pedido. A imprensa documenta. É só ler. Foi assim que aconteceu. Era evidente que houve um diálogo para que ele apresentasse, para que os denunciantes apresentassem fatos de 2015. No ato da entrega, os mesmos parlamentares que dialogavam com Eduardo Cunha se documentam com pessoas dos movimentos, ditos movimentos, justamente para dizer, essa é a nova denúncia, idêntica à anterior, só que com fatos de 2015. Eduardo Cunha, então, diz, se não tiver votos do PT para arquivar o meu processo, eu abro o impeachment. No momento em que sai a nota do Partido dos Trabalhadores, dizendo que aquele partido, tratado como indigno aqui, não apoiaria Eduardo Cunha, ele não se faz de rogado e não espera. É imediato. Ele vai a público e diz, está aberto o impeachment da Presidente da República. Justamente naqueles 2 fatos novos, vejam a coincidência, que foram incluídos pela denúncia, e os relativos a 2015. E o despacho de Eduardo Cunha fica para a história, porque é fantástico. Leiam, por favor, senhores senadores, leiam o despacho de Eduardo Cunha. Ele chega a dizer, curiosamente, no despacho de 2014, que ele não poderia aceitar as pedaladas de 2014, porque aquilo não havia sido apreciado pelo Congresso Nacional, apesar de rejeitado pelos tribunais de contas. Está dito isso. Porém, muda algumas linhas e ele diz, de 2015 eu posso aceitar. De 2015, nem até agora foram julgados pelo Tribunal de Contas. Como se explica isso? É que o despacho vinha sendo feito pela assessoria numa linha, que era para rejeitar. E, subitamente, ele fala, mudem, só que esqueceram de mudar as linhas anteriores. Então, no despacho eu tenho, para 2014, dizendo que não podia aceitar as pedaladas, porque, efetivamente, o tribunal ainda não havia julgado, mas o Congresso Nacional não, mas aceita de 2015, onde sequer o tribunal tinha se manifestado. Querem o senhor uma maior prova de desvio de poder e de conluio entre as forças políticas que queriam destituir Dilma Rousseff e Eduardo Cunha? Se não querem ver hoje, a história verá. Se inicia o processo de impeachment. Setores da mídia usam uma estratégia que hoje já fica conhecida dos cientistas políticos. Hoje, destituições de presidentes, me permitam dizer com toda sinceridade e franqueza, e eu faço com base em estudos de cientistas políticos renomados, estrangeiros. Hoje, golpes não se fazem mais com tanques ou com armas. O que é um golpe? Golpe é uma destituição ilegítima de um presidente da República, pouco importando a forma, o modus pelo qual ele é feito. Iniciou-se esse processo. Não se podia chamar tanques e armas. Criaram-se pretextos jurídicos. Pretextos jurídicos.
Da mesma forma que a ditadura militar condenou Dilma Rousseff quando era jovem, pretextos que talvez ninguém lembre daqui a algum tempo, pretextos que hoje a população não sabe dizer quais são, mas pretextos que justificavam o conjunto da obra, o mesmo conjunto da obra que havia sido invocado pelos acusadores de Dilma Rousseff em relação àqueles que lutavam pela defesa da democracia e que lutavam pelo fim da ditadura militar. Os fatos prosseguem, as coisas se alimentam. A posteriori, surgem provas irretorquíveis de que líderes políticos dialogavam, dizendo que era indispensável que Dilma Rousseff saísse do poder para acabar com a sangria da classe política brasileira. Esses áudios mostram que lideranças que inclusive tinham dúvidas na própria oposição quanto ao impeachment, teriam sido convencidas a se somarem todos neste processo. Isto é público, isto é notório. Eis então, senhoras e senhores, que após esses fatos, nós chegamos a este julgamento. Esses fatos alimentam o julgamento que aqui temos, em que os acusadores de Dilma Rousseff vão à tribuna e parece que colocam o seu partido no banco dos réus. Colocam o conjunto da obra e se prendem muito pouco na análise da real acusação que efetivamente contra ela é dirigida. E por que eu faço assim? Porque são pretextos, senhores senadores. São pretextos. Pretextos irrelevantes. Pretextos que são utilizados retoricamente porque apenas se quer afastar uma mulher que incomoda, que incomodou as elites, que incomodou ao ganhar a eleição, que incomodou ao não permitir que a Lava Jato fosse obstada. Uma mulher que incomoda. Uma mulher. Aliás, me permitam dizer, com toda franqueza e com toda sinceridade, vejo aqui, no plenário do Senado, ex-ministros da senhora presidenta Dilma Rousseff. Alguns que permanecem leais a ela, outros que acham que devem migrar para outro caminho. E eu falo como ex-ministro dela. Algum dos senhores, algum dia, recebeu alguma proposta, alguma determinação, alguma orientação de Dilma Rousseff para que infringissem a lei, para que desrespeitassem a Constituição ou para que desviassem dinheiro público? Me permitam responder pelos senhores, não. E sabe por quê? Porque ela não faz isso. Se há uma pessoa que é absolutamente correta e íntegra, num sistema político brasileiro, corrompido às medulas, é Dilma Rousseff. Ela nunca tolerou, nunca, nenhum ato de corrupção, nenhum ato de desvio ou a suspeita. Me desmintam, senhores ministros, se eu falo aqui em verdade. Nunca. Aliás, bastava Dilma Rousseff cheirar algum equívoco e ela ligava e ia, como lembra a ministra Gleisi Hoffmann, na jugular dos seus ministros. E sempre disse, não aceito isso, não façam isso, senão vocês vão se ver comigo. Ah, mas ela é autoritária, ah, mas ela é muito dura. Mulheres, quando são corretas, íntegras, e sabem enfrentar situações da vida como esta, são duras. Mulheres, quando se equiparam nas suas disputas aos homens, são autoritárias. É difícil, imagino eu, que sempre atuei do lado e sempre fui comandado por mulheres na minha vida, não perceber o quanto vocês são discriminadas. E é impossível não perceber como Dilma Rousseff foi profundamente discriminada por ser mulher. Me permitam, como homem, dizer isto. Se há mulheres que não percebem isso, um homem percebe. Talvez porque tenha ficado ao lado dela. Talvez porque tenha visto a maneira com que as pessoas que diriam se fosse um homem o que ela faz. Olha que energia, hein? Não, de Dilma Rousseff não era energia. Era autoritarismo e falta de diálogo. Por quê? Porque era mulher. E ela era absolutamente enérgica, como sempre foi, diante de qualquer situação, qualquer, que pudesse implicar em desrespeito à lei, em desrespeito à moral,
E por isso me dói como ex-ministro. Me dói ouvir dizer situações que eu ouvi aqui dessa tribuna. Não me dói como advogado. Me dói como ser humano. Não é justo. Não é justo falarem o que falaram aqui de Dilma Rousseff. Querem condenar? Condenem. Mas não enxovalhem a honra de uma mulher digna. Ela é digna. E invoco os senhores parlamentares, senadores, ex-ministros, todos, para que digam se algum dia receberam alguma proposta imoral de Dilma Rousseff. Podem acusá-la de ter se equivocado, porque todos nós nos equivocamos. Podem acusar de ter cometido erros, e todos nós erramos. Mas, por favor, para justificar uma situação como essa, não atinjam a honra de uma mulher digna. E muitos fizeram isto. Criaram situações. Disseram que ela tomava remédios para tentar desqualificá-la como mulher. Afirmaram verdadeiras barbaridades. Mas nunca, senador Cássio Cunha Lima, nunca demonstraram que essa mulher enriqueceu, que desviou dinheiro para os seus filhos, que fez qualquer coisa que não fosse estritamente dentro da ética. Portanto, é absolutamente indigno esse assassinato de reputação que se faz aqui nesse processo. Indigno para todos aqueles que conhecem Dilma Rousseff. Indigno para todos os senhores parlamentares que conviveram com ela. Não se faz isso. Não se pode fazer isto. É injusto. Qual é o objeto, ou me permito dizer, os pretextos dessa acusação? São dois pretextos. Pretextos que são atos jurídicos, baixados por todos os outros governos anteriores. Todos os outros governos fizeram. Não me digam que não fizeram, é só ver. Fernando Henrique Cardoso baixou decretos idênticos a este. Lula baixou. Aquilo que chamam de atrasos das subvenções aconteceu em todos os governos. E aí vão se criando pretextos para se justificar. Pretextos. Pretextos incompreensíveis ao cidadão, mas que vamos justificar.